Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Antônio Carlos, professor de Física de vocês, e nossa aula de hoje será destinada aos alunos do segundo ano. O assunto a ser trabalhado será calorimetria. Bem, quais são os tópicos da nossa aula de hoje? Nosso sumário representa o quê? Nós temos o que é calorimetria, classificação do calor, calor sensível, quantidade de calor, calor específico, continuando nosso sumário, capacidade térmica, trocas de calor sem mudança de estado físico, calorímetro, um resumo, agradecimentos e vamos à nossa aula. Bem, calorimetria é o conjunto de técnicas dedicadas à medição da quantidade de calor absorvido ou liberado por um corpo dentro de um processo físico ou químico. Bem, nós já trabalhamos que o calor é uma forma de energia em trânsito, energia térmica em trânsito, que vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, já estudado pela gente. Estudamos também que essa transmissão de calor ocorre pelos processos de transmissão de calor, processo de propagação de calor, que são justamente condução, convecção e irradiação, já conhecido da gente. Nós temos também classificação do calor. Bem, a classificação do calor se dá pelas características e propriedades manifestadas em determinado corpo ao receber ou ceder esse calor, ceder o mesmo. E essa classificação vai ser de calor sensível, onde o corpo aumenta a temperatura, e o calor latente, onde o corpo muda o seu estado físico. Nós temos aqui primeiro o gifzinho aqui, o corpo sendo aquecido, e o outro nós temos o gelo aqui derretendo. Dá uma olhadinha aqui, ó, gelo derretendo. Então nós temos dois tipos de calor. O que a gente vai dar como objeto de estudo para a gente vai ser tudo relacionado hoje sobre o calor sensível. Bem, o que é o calor sensível, gente? É a quantidade de calor necessária para gerar variações de temperaturas em um determinado corpo sem que ocorra mudança de estado físico. Eu só vou aumentar a temperatura ou vou diminuir a temperatura, mas não muda de estado físico. E aí, para a gente estudar o calor sensível, nós temos a equação fundamental da calorimetria, chamada também equação da quantidade de calor, que experimentalmente ela foi encontrada dessa maneira. A equação se define pela quantidade de calor que um corpo precisa absorver ou liberar para que haja uma variação de temperatura. E a equação experimentalmente foi encontrada dessa maneira, Q é igual a m vezes C vezes delta T, onde essa é a minha equação da quantidade de calor. Bem, nós temos algumas grandezas físicas aqui, vamos conhecê-las. Nós temos o quê? Qzão significa a quantidade de calor e ela vai ser dada em calorias. M a massa, usualmente vai ser em gramas. Calor específico será calorias por gramas vezes grau Celsius e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. A gente pode olhar aqui que as unidades de medida, na verdade, elas estão de forma usual, tá? Mas para o ensino médio se trabalha muito com essas unidades de medida. Variação de temperatura aqui, por exemplo, é dada em Celsius, né? Grau Celsius, mas a variação de temperatura em Kelvin é do mesmo jeito. A gente já estudou em sala de aula a respeito dessa variação de temperatura entre Celsius e Kelvin, tá? Continuando nossa aula. Um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho aquela equação fundamental da calorimetria. Nós temos o quê? A quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 30 graus Celsius para 80 graus Celsius, desculpa, gente, sabendo que o calor específico da água é de 1 calorias por grama grau Celsius. Bem, vamos aos dados da questão. Quais são os dados numéricos que a questão está me dando? Justamente o que? Me deu massa, que é 200 gramas. Me deu calor específico, né? Que é 1. Me deu também dois valores de temperatura, inicial e final. Nós temos a variação de temperatura. E a gente quer saber qual é a quantidade de calor necessária para que haja essa variação de temperatura. Houve variação de temperatura, nós estamos trabalhando com calor sensível, é nosso objeto de estudo, calor sensível ou calor específico, dependendo do livro aí que é adotado, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Bem, temos que a equação fundamental é essa, Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vamos botar os valores de cada uma das grandezas.
nós encontramos desse jeito. 200 vezes 1 vezes 50. Essa multiplicação vai dar 10.000 calorias, ou seja, a quantidade de calor necessária para 200 gramas de água modificar seu valor de temperatura de 30 para 80 foi de 10.000 calorias. Continuando nossa aula, característica da nossa quantidade de calor, nosso calor sensível que a gente acabou estudando, tá? A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à sua variação de temperatura. Isso quer dizer o que, gente? Eu posso aquecer uma quantidade de água de um copo, tá? Eu posso ceder pouco calor e essa quantidade de água que é mínima ali vai ter uma variação de temperatura. E se eu quiser aquecer, por exemplo, uma quantidade maior de uma piscina, eu vou ter que ceder uma quantidade de calor muito maior para que aqueça essa quantidade de água dessa piscina. Justamente então, a quantidade de calor está justamente relacionada, ou seja, é diretamente proporcional à quantidade de massa e sua variação de temperatura. Quanto maior for a quantidade de massa, maior será a quantidade de calor envolvida nesse sistema. Continuando nossa aula, calor específico. Bem, estamos falando aqui de variação de temperatura relacionada à quantidade de calor e à massa. Nós vamos trabalhar agora com a identidade calorífica que nós vamos chamar de específico. É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. O calor específico está relacionado justamente com a substância, ou seja, o material que está sendo aquecido ou esfriado. E aí, esse é o nosso caso aqui. A grandeza, o calor específico é a grandeza que vai caracterizar cada tipo de substância a partir do comportamento do material quando é exposto a uma fonte de calor. Ele pode aquecer muito rápido, ele pode aquecer mais devagar. Nós temos uma tabelinha aqui para justamente representar isso. Eu tenho substâncias, tenho um respectivo calor específico. Água, gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. Cada um tem seus valores, a gente pode dar uma olhada aqui na nossa tabelinha, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos pegar um exemplo aqui. Quando se afirma que o calor específico do vidro é 0,16 calorias por grau Celsius, isso quer dizer que por uma massa de 1 grama de vidro sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ela deve receber ou ceder 0,16 calorias. Beleza? Mais ou menos assim que funciona, nós temos nossa identidade calorífica a partir disso, tá? Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Característica do nosso calor específico. Teremos o quê? Substâncias diferentes apresentam diferentes calor específicos. Fato. Quanto maior o calor específico de um corpo, maior será a sua dificuldade em ser aquecido ou ser esfriado. Quanto menor o calor específico, mais rápido se aquece e mais rápido se esfria. A água é uma das substâncias que possui maior calor específico. A água acaba sendo um padrão, a unidade padrão para a gente fazer algum estudo a respeito de calor, de calorimetria, justamente a partir do calor específico da água. Bem, capacidade térmica é uma coisa muito parecida, mas quer dizer, tem significado totalmente diferente, tá? Não confundo as duas coisas. Bem, capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por certa quantidade de massa, para que a mesma varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Calor específico ainda agora é a identidade calorífica do material. A nossa capacidade térmica nós vamos trabalhar justamente relacionado à massa de um determinado corpo. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter corpos de mesmo material que vai possuir capacidade térmica diferente. Calor específico será o mesmo, mas a capacidade térmica será diferente porque depende da quantidade de massa. Bem, um corpo vai ser aquecido e nós teremos um dado exemplo aqui. A capacidade térmica de um corpo qualquer é de 40 calorias por grau Celsius. Isso significa que quando esse corpo receber ou ceder 40 calorias, sua temperatura vai aumentar em 1 grau Celsius. É 1 grama? Não, é o corpo total, é a massa total que vai aumentar a uma temperatura de 1 grau Celsius, tá? Essa é diferente do caso do nosso calor específico.
Bem, matematicamente, a gente representa a capacidade térmica por essa formulazinha bem aqui. C, Czão, né? Não é o Czinho, é o Czão. É igual a Q dividido por ΔT. Aí nós teremos a formulazinha bem aqui. Essa fórmula nos representa a capacidade térmica. Só lembrando que a nossa quantidade de calor é dada por essa fórmula bem aqui, né? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E nós temos o valor de Q bem aqui, né? Nós temos a nossa quantidade de calor. A gente pode colocar na fórmula e fica desse jeito. Onde eu posso tirar aqui os ΔT, né? Cortando um com o outro. E a minha capacidade térmica tem uma outra roupagem. Mas que quer dizer a mesma coisa. Eu tenho duas equações para a capacidade térmica. Bem, onde a grandeza que apareceu para a gente foi a capacidade térmica, que vai ser o Czão, e a sua unidade de medida é calorias por grau Celsius. Um exemplo aqui para a gente trabalhar. 200 gramas de água recebeu 10.000 calorias. E esta elevou sua temperatura de 30 para 80 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius, já estudado pela gente, qual a capacidade térmica dessa massa de água? Bem, os dados da questão, nós temos isso aqui. Me deram a massa, o calor específico, a variação de temperatura, já que as duas temperaturas, né? A quantidade de calor que foi fornecida para a quantidade de massa de água, e eu quero saber a capacidade térmica. O Czão não é o Czinho, tá? A gente não confunde. Então nós teremos aqui. Eu posso trabalhar com as duas fórmulas. A gente tem que saber qual é a fórmula ideal para se trabalhar cada tipo de questão, tá? Nesse caso aqui eu dei vários dados, a gente pode trabalhar com as duas. Primeiro modo, eu vou usar aquela primeira equação. Czão é igual a Q dividido por ΔT, coloco os valores, 10.000 dividido por 50, eu tenho 200 calorias por grau Celsius. Segundo modo, eu vou usar a segunda formulazinha, mais simplesinha, onde eu utilizo massa e calor específico, boto os valores e vai me ter o mesmo resultado, tá? Assim, lembrando só que todas essas questões não necessariamente vai me dar todos esses dados. A gente tem que saber qual a fórmula ideal a ser utilizada para calcular a capacidade térmica, tá, gente? Continuando. Características da capacidade térmica. Bem, primeira e única é que a massa interfere diretamente com a capacidade térmica. Tem-se dois recipientes A e B contendo quantidades diferentes de massa de uma mesma substância. Por conta dessa diferença entre as massas, as capacidades térmicas dos recipientes também serão distintos. Bem, eu tenho dois recipientes A e B. Quantidade de água, por exemplo. Um tem uma quantidade maior e a outra menor tem a mesma temperatura. Porém, nós teremos o quê? A capacidade térmica por recipiente A, por exemplo, vale 40 calorias por grau Celsius. Já para o B, que tem uma quantidade de água menor, ela pode estar valendo simplesmente com 10 calorias por grau Celsius. Aqui era para ter um Bzinho, né? Eu acabei esquecendo de colocar, mas tudo bem. Vamos lá. Continuando nossa aula. Trocas de calor sem mudança de estado físico. Isso aqui é bem interessante. Vamos prestar atenção, gente, que não é uma coisa complicada, mas requer um pouquinho de trabalho, tá? Vamos supor que iremos colocar dois corpos diferentes, dois corpos em diferente temperatura no interior de um recipiente adiabático. Ou seja, não haverá troca de calor com meio externo, haverá somente troca entre os dois corpos, tá? Não haverá perda de calor. Bem, e isso vai atingir um certo equilíbrio térmico, tá? Uma temperatura final para ambos que vai ser de mesmo valor. Então, nós sabemos que o corpo de maior temperatura vai passar calor para o corpo de menor temperatura. Esse é um exemplozinho bem aqui, tá? Então, como é que a gente vai se dar justamente a forma de relacionar isso a partir de equações matemáticas? Bem, vamos trabalhar com o princípio de conservação de energia. De modo geral, a quantidade total de energia de um sistema isolado permanece constante. Isso quer dizer o que para a nossa calorimetria? Assim, o recipiente, como é adiabático, não vai haver perda de calor, não há troca de calor com o meio externo, a quantidade de calor
cedida pelo corpo mais quente é igual à quantidade de calor recebida pelo corpo mais frio. Ou seja, vai haver essa troca, a quantidade que um cede é a mesma quantidade que o outro vai receber. Então, pelo princípio de conservação da nossa energia, matematicamente nós representamos assim: a quantidade de calor, a soma algébrica da quantidade de calor do corpo A e do corpo B tem que dar zero, tem que ser constante. Então nós teremos o seguinte, lembrando que tanto QA quanto QB aqui é justamente a nossa fórmula fundamental da calorimetria, M vezes C vezes ΔT, cada um vai ter um índice para o corpo A e o outro para o corpo B, né? O corpinho A e o corpinho B, e a soma algébrica dessa quantidade de calor dos dois corpos tem que ser igual a zero. Beleza. A gente generalizando para mais corpos, nós teremos justamente um corpo 1, 2 até N, essa quantidade de calor para a troca deles tem que ser igual a zero, e aí eu também tenho que colocar todos os dados para as nossas equações. Bem, vamos lá. Continuando, terei um exemplo aqui para a gente trabalhar. Misturam-se 200 gramas de água quente a 80 graus Celsius com 300 gramas de água fria a 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1, né? Tudo é água. Qual a temperatura de equilíbrio? Bem, eu vou misturar água quente com água fria, eu vou ter uma água morna. Qual vai ser a temperatura dessa água morna? Isso é que a gente quer saber. Bem, temos a mistura dos dois corpos, né? Calor de A e calor de B, e a gente transforma isso nessa equação, tá? Já trabalhado anteriormente bem da agora. Bem, colocando os valores, quantidade de calor de A é igual a 200, né? Calor específico é 1. A variação de temperatura é a final menos a inicial. A final eu não sei, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 80. Para o outro caso, para B, nós temos 300 gramas, 1, que é o calor específico, igual, né? Temperatura final, que é de equilíbrio, eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 10. Essa troca de calor tem que dar igual a zero. A gente faz as devidas operações matemáticas, 200 vezes 1 e depois vai ser 200 vezes T por 200 vezes menos 80. Mesma coisa com 300. 300 vezes 1, 300, 300 vezes T e 300 vezes menos 10. Fazendo isso aí, nós temos esses resultados bem aqui. Aqui, ó, 200 vezes 80 vai dar isso aqui. 300 vezes menos 10 vai dar isso. Beleza. A gente faz essa soma algébrica com todos. Os valores de T eu deixo no primeiro membro e o que não tiver T eu passo para o segundo membro, se dá o trocado. Passo 500 dividindo, né? O 19.000. E a temperatura de equilíbrio vai ser de 38 graus Celsius. Belezinha, né? Bem, continuando, nossa parte final da nossa aula, calorímetro. Bem, são recipientes que não têm troca de calor com o meio externo, adiabáticos, onde se estudam trocas de calor entre os corpos. Bem, representação do nosso calorímetro, mais ou menos isso aqui, tá? Como é que ele funciona? Utiliza esse calorímetro para se medir a quantidade, para medir o calor específico de um corpo. É justamente para isso que a gente sabe. A gente não sabe quanto é o valor do calor específico de um corpo, a gente coloca no calorímetro para descobrir. Como é que funciona? A gente mergulha no interior do calorímetro, onde tem uma certa quantidade de água. A gente aquece todo o sistema lá até determinada temperatura já pré-estabelecida. Bem, conhecendo as temperaturas inicial da água, do corpo, do calor específico lá, e a gente acaba determinando justamente o calor específico do corpo pela dada expressão dos princípios de troca, tá? A gente já estudou a um certo momento já. É justamente pelo princípio das trocas de calor que a gente estudou ainda agora. Bem, no calorímetro, né, a gente sempre sabe quanto vale a capacidade térmica do calorímetro. A gente sabe a massa dele, sabe qual vai ser a capacidade térmica dele pela variação de temperatura, já pré-estabelecida. Bem, um exemplo para a gente entender isso, como é que funciona. Misturam-se 200 gramas de água quente, 80 graus Celsius, com 300 gramas de água fria, mais ou menos do jeito de agora. Só que eu vou colocar dentro de um calorímetro que vai ter uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius e ele vai se encontrar a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico é igual a 1 para a água,
qual a temperatura de equilíbrio do sistema. Olha só, não foi dado o calor específico no calorímetro, só a capacidade térmica. Preste atenção o que acontece, tá? Eu tenho 3 corpos que vão estar trocando calor, então nós temos isso aqui. Os 3 corpos, a quantidade de calor vai ser igual a 0. Nós teremos aqui, colocando os valores para cada um, água quente, o A, água fria, o B e o calorímetro C. Bem, o calorímetro me deu a capacidade térmica, não foi isso? Então nós temos justamente bem aqui, M vezes Czinho, a gente já estudou anteriormente, é igual ao nosso calor específico, aliás, nossa capacidade térmica. Fato. Vamos botar os valores aqui dos dados, teremos justamente isso. Quantidade de calor da água fria, calor específico e a variação de temperatura, T-80. Água quente, aliás, água quente primeiro, né? Água fria segundo, mesma coisa. E o calor específico, ou a capacidade térmica do calorímetro, para a terceira opção, tudo isso igual a 0. Fazemos justamente a distributiva matemática, somamos o que são iguais, tudo que tem T no primeiro membro, que não tiver passa para o segundo somando, teremos desse jeito. Tudo que está com T passa dividindo, e a temperatura final do corpo vai ser de 36,7 graus Celsius. Tá? Não foi a mesma coisa que aconteceu ainda agora, porque o calorímetro acabou absorvendo certa quantidade de calor também. Bem, vamos lá. Resumão para isso, nós vamos trabalhar aqui um mapa conceitual, onde nossa calorimetria vai estudar justamente o comportamento do calor. Aí tem 2 viés. A gente sabe que o calor é uma forma de energia, e essa troca de calor estudado aqui na nossa calorimetria vai ser simplesmente condução, tá? Bem, por outro lado, esse calor pode ser o calor latente ou pode ser o calor sensível, né? O específico que eu falei para vocês também. Tá. O nosso calor latente vai me dar uma mudança de estado físico que a gente vai estudar em aulas mais para frente, tá? Já o calor específico, né, o calor sensível, vai acarreter uma variação de temperatura. Essa variação de temperatura pode diminuir a temperatura ou pode elevar, certo? O calor latente vai me dar justamente a mudança de estado físico e pode ser justamente uma fusão ou ebulição, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem. Bem, acabando nossa aula, agradecimento a todos vocês. Bons estudos a todos. Nosso pensador de hoje é: deve-se aprender sempre, até mesmo com o inimigo. A nossa ideia de hoje foi dada pelo Isaac Newton. Alunos, muito obrigado a todos. Nossa aula acabou. Fim.